graça e paz daquele que era, que é e que há de vir. Nós estamos no 4º domingo da Quaresma, tempo de reflexão, tempo de arrependimento e de andarmos lado a lado com a palavra e com a missão que Deus nos dá. O salmista, no Salmo 121, ele diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Peço licença para chegar na tua vida com a palavra de Deus, através deste encontro, palavra de esperança. A palavra de Deus nos compromete, admoesta e fortalece. Em João 3 nós lemos: assim como Moisés no deserto levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem será levantado, para que todos os que creem tenham a vida eterna. Celebramos este encontro com Deus, em nome e na presença do Criador, do Salvador e do Santificador. Amém. Convido a um momento de oração. Oremos. Amado Deus, obrigada por este momento em que Tua Palavra, ela sai das paredes e ela vai ao encontro da realidade de cada pessoa que hoje nos acolhe. Obrigada por Tua Palavra tocar a tristeza, a alegria, a fragilidade, a doença, a morte, a vida, a saúde. Obrigada por Tua Palavra tocar o medo, a insegurança de cada filho e cada filha. Senhor, pedimos-te que nesta celebração Teu Espírito Santo nos dê discernimento. Que a Quaresma seja esse momento em que nós, como Teus filhos e Tuas filhas, andemos de mãos dadas com a vida. E assim, que nós possamos em todos os momentos levantar nossos olhos na Tua direção e saber que não estamos sozinhos e sozinhas. Derrama Teu Espírito Santo sobre este encontro contigo, entre irmãos e irmãs na fé. É o que oramos, clamamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar na canção que será trazida pelo grupo de canto aqui da comunidade. O texto que temos como reflexão para este domingo nos vem do Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 14 a 21. Mas tomo a liberdade de trazer aqui os versículos anteriores, que irão contribuir muito para a nossa reflexão. E assim nos diz o evangelista: havia um fariseu chamado Nicodemos.
Ele era líder dos judeus e uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre e que Deus enviou o Senhor. Ninguém pode fazer milagres como o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. E Jesus disse: eu afirmo a você que isso é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos perguntou: como é que um homem velho como eu pode nascer de novo? Será que ele pode voltar na barriga da mãe e nascer outra vez? E Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer na água e no Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, mas quem nasce no Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o seu barulho, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com as pessoas que nascem do Espírito. Como pode isso? Pergunta Nicodemos. E Jesus diz: o Senhor é professor do povo de Israel, não consegue entender? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas do mundo, como vão crer quando falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, também eu, o Filho do Homem, serei levantado, disse Jesus, para que todos os que creem tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar e não para julgar. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente com suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Graça e paz de Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Esse texto é um convite para o diálogo, é um lindo convite para a fraternidade. Duas dimensões bem importantes no tempo em que vivemos, que é carregado de extremismos, de posições e de espírito de manada. O contexto maior de João 3, 14 a 21 é dessa visita, desse encontro frente a frente entre Jesus e um grande líder judaico, participante do Sinédrio, Nicodemos. O Sinédrio era um conselho de decisões do povo de Israel, era composto por religiosos, copistas e anciãos. O Sinédrio era esse grupo de pessoas que tinha, dentre muitas tarefas, julgar e condenar. Foi o Sinédrio que julgou e condenou Jesus. Então, Nicodemos, integrante do Sinédrio, na calada da noite, procura Jesus para conversar. Talvez a motivação dele não foi algo que nós possamos hoje, lendo o texto, depreender. Mas eu fiquei imaginando se fosse eu a ter esse encontro com Jesus, como seria? Qual seria o tema dessa conversa? E você? Consegue imaginar que dúvidas você traria, incertezas, seguranças que você conversaria com Jesus? Os líderes dos fariseus, como Nicodemos, eles não imaginavam que fosse possível ainda naquela época existir um profeta que fosse tão verdadeiro. Nicodemos fala, depois que Jesus morre, ele fala em nome de Jesus, ele inclusive auxilia para que consiga um túmulo bem digno para Jesus. Ele procura então Jesus para que ninguém saiba? Talvez sim, mas temos que atentar. O Evangelho de João é um evangelho rico em linguagem metafórica. Nós não sabemos se ele tinha receio, mas João mostra que seguir a Jesus
é o mesmo movimento de sair da escuridão para a luz. Um ponto que nos chama a atenção nesta conversa são os sinais. Nicodemos diz, olha, você é o Filho de Deus, porque ninguém faz coisas como você faz. Ele traz paradigmas importantes para nós hoje. Que sinais são esses que Nicodemos traz, que Jesus faz e são tão importantes para a sua fé? Aqui não podemos deixar de falar da alimentação, que é essencial para a humanidade. Ele alimenta uma multidão através de pães e peixes. Ele, Jesus, acolhe crianças, mulheres, traz cura e perdão. Alguns desistiram de segui-lo, principalmente seus discípulos, em certo momento, porque o seu discurso era duro, quando ele dizia, olha, o meu corpo será dado e meu sangue serão dados a vocês, como comida e bebida da salvação, como vida verdadeira. Ele era aquele que tinha as palavras de vida eterna. Para João, ele é a fonte que não seca e ele é a luz do mundo. Ele cura um cego de nascença, se apresenta como um bom pastor, que cuida das ovelhas, desde a mais frágil até a mais importante. Ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E isso não somente as lideranças, mas também o povo não estavam acostumados. Ele é aquele que prepara um lugar para todos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E todos os evangelhos relatam os sinais que Jesus trouxe, que são importantes também para nós. Quem quiser ser o grande, que sirva primeiro. Alertou para que cuidassem com os falsos profetas. Os sinais que Jesus claramente mostrou têm relação com a prática de uma diaconia transformativa. Em Mateus 25 ele diz, tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo me visitastes, preso e fostes ver-me. Então, Senhor, quando foi que te vimos assim? Perguntaram a Jesus, com fome, com sede, estrangeiro, doente, nu e preso? Toda vez que vocês fizeram a um dos pequenos irmãos, é a mim que fizeram. O diálogo de Jesus com Nicodemos evidencia para Nicodemos que é preciso nascer de novo. Jesus usa o termo aqui, anotem, que significa nascer do alto. Apesar de Nicodemos ter dúvidas a esse respeito, como pode um homem adulto, já de idade, nascer de novo, ou seja, voltar para o ventre da sua mãe? Jesus insiste que aceitá-lo como Salvador, acolher a graça da fé, é andar de mãos dadas com o novo nascimento e com a luz, e não com a escuridão. Pois a escuridão é símbolo de morte e lembra, inclusive, a sepultura. Nascer de novo é arrepender-se e mudar o curso da vida. E esse novo nascimento é a eternidade que recebemos como presente por meio da fé em Cristo. Por isso ele veio para que todos creiam. E em Jesus a fé não é algo passivo. Inclusive João aqui utiliza, ao invés do termo grego pistes, que é fé, o termo pisteuen, que pode ser dito da seguinte forma, a fé atua pelo amor. Quem crê participa, é agente da transformação do mundo. O cosmos, o ser humano, vivem de uma forma que precisa ser superada. É como se encontrar com Jesus na escuridão da vida e aos poucos ir entrando para a luz. Não sabemos quanto tempo durou a conversa de Nicodemos com Jesus, mas sabemos que as mudanças na subjetividade humana é um processo demorado e não mágico. Um filósofo mexicano diz que uma das grandes mudanças que impactaram a humanidade, as grandes mudanças que impactaram a humanidade tiveram como pano de fundo reforma, revolução e conquista. Mas, diz ele, se quisermos existir como seres humanos e planeta, precisamos mudar a subjetividade humana. Ele conta que um jornalista foi conhecer algumas crianças da América Central e trouxe junto um chocolate, muito caro e gostoso. E ao chegar lá, deu esse chocolate a um menino.
O menino pegou o chocolate e guardou na sacola que ele tinha. E o jornalista pergunta, menino, você não gosta de chocolates? Nossa, sim, gosto, disse ele. Gosto muito. Vou levá-lo para comer com meus colegas na escola amanhã. Esse menino tinha uma subjetividade que não era revolução, que não era uma reforma na mente, que não era uma dominação. Era uma subjetividade que colocava a vida em primeiro lugar e o estar junto. O Logos, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus, explica para Nicodemos que nascer de novo é uma nova humanidade, pois esta que está aí está perdida na escuridão. A nova humanidade encontra em Jesus a revelação que é de sacrifício e que pode ser acolhida tão simplesmente pela graça da fé, sem sacrifício humano. A nova humanidade é praxis, ou seja, teoria e prática, fé e ação, encontro com Deus e ação transformadora. Von Allmen, quando define culto, ele diz que culto é sístole e diástole, os movimentos do coração que recebem sangue carregado de impurezas e devolvem o sangue oxigenado ao organismo. Lutero diz que o sacramento da ceia é a troca alegre. É onde nós chegamos diante de Deus com todos os nossos pesos do pecado e deixamos nas suas mãos. E recebemos dele o oxigênio do perdão, a graça da fé para um novo nascer. Assim, nascidos e nascidas de novo, somos vocacionadas e vocacionados para o testemunho. Mas Jesus faz um alerta. Vocês amam mais a escuridão do que a luz, e isso é incompatível com a fé. A fé que promove o ódio não brota desse amor de Jesus. Fé que acolhe, que integra, que é missionária, que caminha lado a lado com esse amor primeiro, ela nos faz nascer de novo. É como a prática do amor de quem nasce de novo, integra a criação, cuida, valoriza e não destrói. Se assim vivemos a fé com os olhos fixos naquele que amou o mundo, nós não vamos perecer, nosso irmão e nossa irmã não irá perecer. A natureza, a criação de Deus não irá perecer. É inconcebível que cristãos e cristãs circulem pelas ruas sem máscara e contaminam e espalham o vírus para outros irmãos e irmãs. Deus envia o seu Filho ao mundo para salvar, para alertar, para convidar. Mas as obras do ser humano são más, afirma Jesus. Elas ofuscam a luz. E aqui nós devemos com muita sinceridade nos perguntar: qual é o testemunho da fé cristã de confissão luterana para esse momento que vivemos? Estamos de mãos dadas com o mal, nos escondendo na calada da noite, ou estamos fazendo o caminho de Nicodemos, de diálogo, de reconhecimento, de quão fraco e frágil ele era, de se deixar nascer de novo, com dúvida, mas com coerência. O teólogo Calbar diz que nós devemos falar de Deus, mas que ao mesmo tempo não podemos fazê-lo, porque todo falar de Deus será um falar a partir da realidade humana. Por isso Jesus disse: o Filho precisa ser levantado, assim como a serpente o foi. E convenhamos, o povo de Israel teve que levantar essa serpente no deserto. No deserto que esse povo caminhava rumo à liberdade. E os desertos são lugares nos quais nós não sentimos prazer. Estar no deserto, estar num espaço de carência, de muita dificuldade, é onde a gente se sente fraco, frágil e totalmente entregue. E é ali que Deus nos alcança. Para o povo de Israel, isso não foi diferente. Além de toda a fragilidade do deserto, vieram as cobras venenosas que começaram a picar e a matar os israelitas. E muitos morreram. E Deus chamou Moisés pedindo que ele erguesse a serpente de bronze, e todo aquele que fosse picado olharia para essa serpente e ficaria curado. Assim Jesus disse: eu serei preso, pendurado, castigado e morto na cruz. Eu serei pendurado. E assim ele faz alusão ao tempo do deserto. E quem olhar para mim olhará para o céu e não estará na condenação e receberá o perdão. Desse crer decorrem consequências que se evidenciam no modo de viver do cristão e da cristã e de relacionar-se com o mundo.
Da fé surge uma ética da vida, em contraponto à ética da morte, se é que dá para chamar de ética. A vida, de acordo com o que é verdadeiro, é melhor ainda de acordo com o que é justo. É importante lembrar que o cuidado ético que nós devemos sempre ter é de não aborrecer ou ofuscar a luz de Cristo. A fé verdadeira em Cristo procura a luz, ela busca o bem, e esse é o que trouxe Jesus ao mundo. Por isso, olhar para o alto, para o crucificado levantado, nos faz olhar de onde vem a vida, de onde vem a salvação. E por isso o salmista diz: olho para os montes e pergunto, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e fez a terra. E isso é um amor providencial. O Evangelho de João desse domingo é um convite para que nós possamos dirigir nossos olhares para Cristo, para a cruz, pois nela se encontra a graça, a luz, a verdade. Nela, Deus não faz distinção. Nela, as pessoas que vivem de acordo com essa verdade e procuram a luz, viverão a vontade de Deus. Queridos e queridas, que a paz de Deus, que é maior do que tudo que a gente possa compreender, viver, estudar e mensurar, guarde nossos corações, guarde nossas mentes, em Cristo Jesus. Amém. Vamos ter um momento de oração. Oremos. Deus da justiça, escuta o nosso clamor. Chegamos a Ti, Senhor, lembrando desse momento pelo qual passamos. Clamamos por Tua intervenção cuidadosa. Visita Teu povo, mas também, pela graça da fé, trabalhe o coração de cada filho, cada filha, para que possa estar aberta a Te receber. Deus da justiça, clamamos que Tua palavra seja acolhida, vivida, pois ela é a verdade, ela é um caminho de vida. Deus da justiça, ouça nosso clamor quando nós não estamos conectados com a vida que vem de Ti. E muito mais, batemos palmas para a morte. Deus da justiça, ouve nosso clamor. Quando nossos ouvidos, por eles penetram palavras que não edificam, palavras que trazem morte e que debocham da vida. Amado Deus, que o filtro da Tua misericórdia, do Teu amor e da Tua graça, seja aquele mediador entre nós, Teu povo. Guarda a cada um e cada uma que hoje recebe Tua palavra para a vida. Cuida do corpo, das células que Tu mesmo criaste e deste. Fortalece profissionais da saúde que não abrem mão de conjugar conhecimento com ação humanitária. Cuida de profissionais da saúde que abrem mão da convivência familiar para que, com todo o conhecimento, possam ser semeadores de vida. Cuida das pessoas que estão internadas nos hospitais e de consciência para aquelas que estão em casa, no trabalho, para que possam, em suas ações, estarem de mãos dadas com a luz e com a vida. Em Tuas mãos, entregamos nossos sentimentos, preocupações e alegrias, na oração que Jesus ensinou, quando juntos dizemos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Vamos meditar numa canção que será trazida pelo grupo de louvor aqui da comunidade. Vamos receber a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Em nome do Criador, do Santificador e do Salvador. Amém. Um abençoado domingo. Força, coragem, elevemos os olhos para os montes. Até o nosso próximo encontro. Palavra de esperança. Fiquem no cuidado de Deus.